Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho, é claro, nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com uma convidada para lá de especial, uma amiga querida que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada com Bruna Esteves Sá. Mas antes de eu passar a palavra em definitivo a ela, eu irei fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, negro, careca, olhos castanhos, 1,80 m de altura e hoje estou trajando uma camisa polo na cor verde de mangas curtas. Boa noite, Bruna. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Legal, Bruna. A Bruna, eu não combinei com a Bruna, mas eu irei fazer a audiodescrição dela. A Bruna é uma mulher caucasiana, olhos na cor de mel, cabelos amarrados e hoje está trajando uma camisa na cor, posso se dizer, terra noir, é isso? Laranja é um laranja, né? É um laranja, eu acho. Não, tem uma cor específica que as mulheres utilizam, que está muito na moda, que eu esqueci, mas eu sei que tem terra no negócio. Terracota, talvez. Terracota, é isso aí. É. Acertei? Terracota é a cor? Então tá bom. Então estamos no caminho certo. Bruna, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. A gente fala muito de temas sensíveis ligados à atividade portuária, né? E a parte de perigos que estão expostos os trabalhadores, né? Da questão de adicionais de risco e tudo mais. Então esse é o nosso tema de hoje, para que a gente possa elucidar aqui para quem nos acompanha a questão do adicional de periculosidade na atividade portuária. Primeiro eu queria que você contextualizasse o que é, para que todos entendam o que é de fato de direito a questão da periculosidade no geral, num contexto geral. Muito bem, então vamos lá. A legislação trabalhista prevê, em princípio, 2 adicionais, o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Esses adicionais são pagos quando existem as NRs e ali elas descrevem quando que esses adicionais devem ser pagos. Então, dependendo do tipo de trabalho que a pessoa exerce, se ela tem contato com ruído acima dos limites, com poeira, pó, então são várias questões. O adicional de insalubridade, ele é pago dependendo se ele é no grau mínimo, médio ou máximo. E aí ele é pago a 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. Já o adicional de periculosidade, ele é 30% sobre o salário base. E para diferenciar os dois, é uma definição muito simples. O adicional de insalubridade vai ser devido quando a pessoa trabalha em alguma coisa que ela vai morrendo aos poucos. Então, aquele trabalho vai fazendo com que a saúde dela se deteriore. E o adicional de periculosidade é devido quando há um risco real dela morrer de uma hora para outra, né? Então, por exemplo, criou-se que o adicional de periculosidade seria devido, por exemplo, aos motoboys, porque eles têm que chegar rápido nos locais e com motocicleta, no trânsito de grandes cidades, realmente é uma questão perigosa. Então, decidiram que iriam começar a pagar adicional de periculosidade, por exemplo, para motoboys. Isso já caiu, mas é só para ilustrar o que seria aí o adicional de periculosidade. Ou quando a pessoa trabalha, por exemplo, com eletricidade, ou em contato com determinadas substâncias, que aí a gente vai explicar um pouquinho depois. E no Porto, em Santos, nos anos 70, criaram um adicional de risco. O adicional de risco é pago 40% sobre o salário base, porém, somente enquanto durar
aquela atividade que ensejaria aquele risco, né? O adicional de insalubridade de periculosidade é um valor fechado sobre o salário ou mínimo mensal ou base mensal. O adicional de risco não, ele é pago, digamos, por hora, pelo tempo de exposição realmente àquelas condições. Mas o adicional de risco, como eu falei, foi criado numa época que sequer existia container, né? Numa época em que, como esse seu boneco ilustra muito bem, os trabalhadores realmente levavam os sacos nas costas, né? Eles tinham um contato direto com o produto, coisa que não acontece mais hoje em dia, né? Hoje em dia o contato é ou com uma caixa metálica, que é o container, que aí dentro tem o produto que está embalado, embalagens certificadas, então é uma realidade totalmente diferente daquela que existia quando foi criado o adicional. Legal, Bruna. Quando a gente fala, você falou das caixas metálicas, do container e tudo mais, realmente a gente teve uma evolução no mundo, mas essas caixas metálicas, elas existe uma determinada movimentação, tanto nos terminais Sim. quanto no trajeto dela, né? Sim. O tempo de vida do container, o ciclo do container, ele a todo momento ele sofre uma movimentação. Então, há de convir comigo que existe um desgaste natural, né, dessa ferramenta que é um equipamento portuário. E aí, tendo em vista esse desgaste, é levado em consideração, por quê? Porque toda vez que você faz uma movimentação desse container, dependendo do agente que estiver lá ou do produto que estiver lá, ele pode ter uma reação, né? Ele pode, ou a carga pode soltar, ou ter uma reação química, enfim. Nesse contexto, não é analisado a questão do desgaste dessa ferramenta também, que possa vir a contribuir para a questão do adicional de periculosidade? Excelente a sua pergunta, porque isso é uma coisa que se discute muito, mas o que acontece? Primeiro, o produto não está solto lá dentro do container. Os produtos que ensejam o pagamento do adicional de periculosidade são só determinados ali, não é qualquer produto, né? Então, IMO 2.1, enfim, são algumas substâncias que ensejariam, que elas são conhecidas como perigosas. Só que o que acontece? Além do container, elas não estão lá dentro do container soltas, a não ser que sejam aqueles invólucros que não é nem container, né? É um cilindro, digamos assim, do tamanho de um container, e aí sim o produto está ali. Mas nos containers que a gente conhece, eles estão dentro de embalagens certificadas, então dentro de tonaizinhos de metal que são certificados. O que é uma embalagem certificada? Ela está aprovada que aquilo ali não vai vazar, né? Que é uma embalagem segura para viajar mares aí durante vários dias, em tempestades em alto mar e tal, e a gente não vê navio explodindo por aí, né? Então, essa carga está dentro dos containers. De fato, os containers têm uma vida útil. Só que toda operadora portuária, pelo menos as que a gente está acostumado a tratar, né, e eu acredito que toda operadora portuária faz uma revista rigorosa quando o container vai entrar nas suas dependências, e a mesma coisa acontece quando o container vai sair. Por quê? Se acontece qualquer avaria com a carga, independente da carga que está lá dentro, pode ser comida, por exemplo, shampoo, enfim, se a carga apresenta alguma avaria, eles têm que ter a segurança de que não foi dentro ali da sua operação. Então, por isso que o container é inteiro revistado para ver se não tem nenhum furo, para ver se não tem nada, ou uma ferrugem que permita passar alguma coisa, que não tem nada que vá possibilitar que essa carga vai estragar, né? Além disso, todas as empresas pagam seguros altíssimos para resguardar o seu patrimônio. E o seguro, uma das... das cláusulas. Precisa a empresa realmente se certificar de que tudo que ela recebe está em boas condições, né? Então, tem esse ponto também. Legal. Além do mais, vamos lá. De todas essas cargas, que é o IMO que representa um perigo, digamos assim, que ele não pode vazar, vamos dizer, porque se vazar e entrar em contato com outra carga, pode acontecer uma explosão.
Primeiro que hoje em dia, também ao contrário do que era lá atrás, hoje em dia as cargas ficam todas segregadas nas empresas e elas sabem o que tem que colocar do lado de qual, né? Não vai colocar em risco por bobagem. Então, sabe-se exatamente onde está a carga, inclusive porque se acontecer alguma coisa, para poder tomar as medidas o mais rápido possível. Tanto que faz anos que não se tem nada aqui, por exemplo, no Porto de Santos, né, que é o maior da América do Sul, é relacionado a esse tipo de coisa, de vazamento de carga, por exemplo. Vou dar de novo o exemplo do Porto de Santos, que a gente está aqui. Menos de 1% das cargas movimentadas nos terminais de container são cargas IMO, que são essas que a gente fala que ensejaria, se assim se entendesse, o pagamento do adicional de periculosidade, né? Que ela tem um perigo maior. Menos de 1% das cargas movimentadas. Então, assim, a meu ver, era necessário a gente parar e pensar, será que está certo isso? Esses laudos que vêm nos processos dizendo que tem que pagar o adicional de periculosidade em terminal portuário de movimentação de container? Faz sentido? Há realmente este risco? Porque a gente tá monetizando a questão de saúde, né? Não, você paga esse adicional não é porque, não, é um aumento porque o trabalhador trabalha bem, enfim. Não, é para você restituir um risco que ele estaria passando durante o seu trabalho. É isso mesmo? E quanto ao adicional de risco, né? Que o STF decidiu, depois de anos, que o trabalhador avulso teria direito ao adicional de risco se tivesse um paradigma recebendo. Bom, hoje em dia não existe um paradigma porque não existe mais trabalhador portuário na administração do porto, né, nas companhias docas, então não é possível ter este paradigma. Mas ultrapassado isso, porque existem alguns juízes que entendem que ainda assim seria devido. Esses juízes conhecem como é que era o porto na época que foi criado o adicional de risco e hoje como é que é feita a atividade? Né? Antes, realmente, 2 trabalhadores pegavam juntos a carga, pegavam juntos os sacos e tal. Hoje isso não existe mais. Hoje é uma máquina que pega o container, que coloca realmente, tem os estivadores que vão e o pessoal de capatazia que tira ali e que faz a apeação e a desapeação. Mas o contato, de novo, não é com a carga, é com o container, com uma caixa metálica, que dentro dele tem produto e embalagens certificadas. Então, assim, para isso, o adicional de risco já seria complicado dizer que seria devido em operadora de container. E mesmo nas outras, hoje em dia não tem mais a movimentação de sacaria. Hoje em dia, mesmo nas empresas de granel sólido, a movimentação é em sua 90% feita por equipamentos, né? Não existe mais você tirar o produto daqui, a carga daqui, levar para lá os trabalhadores, né? Tudo feito por equipamento. Então, é uma coisa que deve ser avaliada e haver um entendimento, né? É devido mesmo? São essas as condições hoje, tanto para o adicional de risco quanto para o adicional de periculosidade. Legal, Bruna, você ter elucidado para nós. Quando você fala de adicional de periculosidade, né, de exposição, a gente convive aqui há muitos anos com vários terminais de granéis líquidos, terminais de gaseificação, onde são devidos esses adicionais de riscos. Né? Então, a gente está numa proximidade com esses terminais. Né? O fato da gente estar próximo a esses terminais que tem um risco, lógico, um risco controlado, mas que não deixa de ser dos funcionários receberem esse adicional de risco, isso não impactaria, não levaria também para o lado do trabalho portuário em si? Do trabalhador portuário, porque a gente tem ali, ao lado do terminal de contêineres, a gente tem 2 terminais de contêineres que tem um terminal de granel líquido ali que trabalha com combustível, né? Então, estão ao lado dessa operação, isso não impactaria também? Não, porque, na verdade, para o pagamento do adicional de periculosidade, você tem umas distâncias mínimas. Então, assim, estando a mais de 3 metros já não é devido, estando a mais de 7 metros já não é devido. Então, no caso de ser o vizinho lá do outro lado, não seria devido. Então, nesse caso, já não é.
Uma outra coisa que começou-se a dizer principalmente nas empresas de granel sólido, né? Puxa, não dá para dar periculosidade, porque não é o caso de periculosidade de empresa de granel sólido. E aí começaram com o assunto de abastecimento dos navios. Ah, não, mas quando eu estou em cima do navio, ele é abastecido, então eu tenho direito ao adicional de periculosidade. E aí os peritos começaram a corroborar essa história. Ah, não, é verdade. Se estava no navio enquanto ele era abastecido, é devido ao adicional de periculosidade. Só que o que acontece é que o combustível do navio, ele não é inflamável, ele é apenas combustível, por conta de uma reação química que não pode existir, porque senão o próprio navio explodiria em alto mar, não sei explicar por quê, mas o combustível tem que ter sempre mais de 60 graus de ponto de fulgor. Então, quando vai iniciar o abastecimento, quando a barquinha encosta ali, o abastecedor entrega para o comandante um documento dizendo qual o ponto de fulgor daquele combustível que vai entrar no navio. E só assim o comandante permite que comece o abastecimento. E, via de regra, o ponto de fulgor é quase 100%. Quase 100 graus Celsius de ponto de fulgor. É 90 e tantos, nunca 60, né? Que seria o mínimo. Nunca. É de 60 a 93 graus. Exato. É bem mais do que 60, né? Porque de 60 para mais já não seria. Só que a Petrobras coloca ali no site dela que é 60 graus, porque 60 já está ok. Mas pela NR, 60 graus seria devido ao adicional de periculosidade. Então, por isso que começou. E nunca ninguém foi atrás desse documento. Pedir, porque é lógico, a perícia é feita na operadora portuária, a operadora portuária não tem nada a ver com isso, de fato. Nem tem como ter este documento, nem por que ter este documento, que é um documento do armador, do navio, enfim. E aí aconteceu uma perícia, o assistente foi atrás e foi ver e pegou e começou a falar, gente, não é inflamável, não tem que se falar em adicional de periculosidade por conta do abastecimento, né? E aí agora, talvez as coisas nesse sentido mudem um pouco, porque, na verdade, a gente, quando entra com uma ação, o sentido da justiça é procurar a verdade real, né? Então, a verdade real é essa. Não dá para ficar elucubrando, inventando e deferir um adicional que não é devido por conta das condições reais. Ali na questão do abastecimento, no caso, né, você tem a questão de pressão daquela mangueira e tem a questão dos vapores, né? Então, talvez por isso tenha se pedido esse adicional. E também porque também entra na questão do IMO 3, né? Líquido inflamável. Ele é bem caracterizado como IMO 3, então por isso deve ter sido pedido. Não, eu até acho que os trabalhadores puderam começar a pedir porque não sabem, não tem esse conhecimento, entendeu? De que na verdade não é inflamável, e eu acho super justo. Caberia ao perito nomeado pelo juízo de ir atrás da informação verdadeira, né? E aí, como você falou dos igual, além do bunker, a gente só fala do abastecimento, né? Mas tem a retirada, o debunker, né? Que é a retirada daquela borra do navio, que também tem vários vapores, né, que estão ali contidos, que também levam risco para a operação na hora de retirar. Às vezes tem materiais, bombas que são para retirar esse material, que são bombas de porcelana, porque não pode ter contato com outro tipo de bomba. Então tem uma série de fatores que são ligados aí à questão tanto do abastecimento quanto do recolhimento desse óleo debunker. Agora, falando da peritagem, o que é feito no sentido de trazer cada dia mais o perito para que ele conheça a operação? Não que ele chegue na operação e seja assim, olha, a visita chegou, vamos arrumar a casa. Não. De você ter no cotidiano a questão da operação, e quando o perito chegar, a operação tá ocorrendo normalmente, na maior lisura possível. O que é feito para trazer, para fazer com que esses peritos ele tenha uma noção real da atividade? Não, na verdade, eles têm uma noção real da atividade, né? Eles são enviadas planilhas da movimentação da carga, que é uma planilha que é enviada para a Receita Federal, mas
nem sempre é considerada, dependendo do perito. Já houve casos da gente requerer que a própria autoridade portuária trouxesse aos autos, por ofício, a planilha de toda a carga movimentada no porto, para comprovar que é menos de 1%. Mas, infelizmente, isso não é levado em consideração. Teve uma decisão de um julgador que falou na sentença que a reclamada não comprovou que as embalagens que passavam no terminal eram certificadas. Aí, assim, realmente não dá nem para começar uma conversa, porque se acha que as embalagens que passam numa operadora portuária que está instalada no Porto de Santos não são certificadas, que a empresa deveria comprovar, aí realmente não dá para... Você falou da questão dos peritos, né? E a gente teve recentemente operações Ouro Negro, operação da pesca, operação do Porto Seguros. Essa operação, na tua visão, ela conseguiu dar uma lente a mais para os peritos com relação às atividades portuárias? Não saberia responder. Porque foi uma atividade do Ministério Público, né? Isso, o Ministério Público que criou essa frente. Isso, é mais ligado ao trabalho marítimo até, nem tanto ao trabalho portuário. E não sei também até que ponto eles entraram nessa questão de periculosidade ou de insalubridade, enfim, porque embora eles tenham lá, trabalhando no Ministério Público, engenheiros e pessoas que têm excelente conhecimento de cada matéria, eu não sei se eles entraram neste mérito dos adicionais. Mas tem atividade, por exemplo, as empresas aqui de granel líquido, elas pagam o adicional de periculosidade, porque é uma realidade totalmente diferente, né? O que eu acho que a gente tem que repensar é nas outras empresas. Se realmente é devido esse adicional, se o que está ali sendo apresentado para o juiz é a realidade dos fatos, né? É o que acontece. Em si seja realmente esse pagamento. Por exemplo, muito se fala dos explosivos. Não, porque tem container de explosivo que sai, que é o que primeiro sai. Não, vivo perto de containers de explosivos. Os containers de explosivos, eles têm parte de peças que, se juntas, aí sim elas explodem. Na maioria aqui, por exemplo, no Porto de Santos, a cola Super Bonder, ela é classificada como explosivo, não sei porquê, mas só tem cola dentro do container, naquela carga classificada como explosiva. E uma parte do airbag, por exemplo, que aciona e faz o airbag ser acionado. Mas eles vêm sempre em partes, justamente para que não haja o acionamento de um airbag, enfim, é sempre em partes. Só que cada parte dessa é classificado como material explosivo. E ela vem em container e ela sai primeiro, sai com o exército, mas justamente para que não haja o perigo de alguém juntar as partes e fazer alguma coisa, né? Mas é isso o que acontece, mas ninguém diz, né? Na realidade, o exército controla, né? Tem uma planilha do exército que tem um planejamento controlado com relação às cargas explosivas, e também tem a questão da autoridade portuária que não deixa o armazenamento, né? Você tem uma descarga direta para poder essa carga sair o mais rápido possível. Exatamente. Mas também, Bruna, existe as questões mercadológicas, tá? A questão da gente ter, por exemplo, a gente teve a questão do Covid, falta de container, então a gente teve essa carga sendo movimentada breakbulk, até em bolsões, e eram cargas que, via de regra, não poderiam ser manuseadas, mas eram manuseadas pela falta de... Essas questões mercadológicas são levadas em consideração quando você fala da questão de mudança, de olhar para a questão da periculosidade? Aqui a gente está falando até da questão do container mesmo. Só para complementar a pergunta, a gente tem dois tipos de trabalhadores, aquele que trabalha no terminal e aquele que trabalha a bordo, né? O que trabalha a bordo, nem sempre ele está só tendo contato com a carga que está sendo movimentada. Ele está tendo contato com a carga no todo, porque a carga está em trânsito no navio e ele também está em contato. Perfeito, por isso que foi necessário, neste caso específico, pedir a planilha justamente para a APS,
para comprovar que menos de 1% da carga movimentada no Porto de Santos, então toda a carga que entrou aqui no Porto de Santos está naquela planilha. Tá. Então, de fato, concordo que o trabalhador do navio, né, os estivadores, têm realmente contato nem sempre com a carga que está sendo movimentada naquele operador portuário que ele está trabalhando, do qual ele é empregado. Mas, ainda assim, menos de 1% da carga movimentada que entrou no Porto de Santos nos últimos 5 anos é que poderia ser caracterizada como inflamável, digamos assim. Porque a gente teve, ou explosivo. A gente também teve um problema aqui recente, acho que foi em 2015, salvo engano, que foi aquele contato, mesmo com a segregação da carga, a carga ela é em contato com a água, ela não teve nenhum tipo de contato com outro tipo de carga, foi somente com um gotejo d'água e causou aquele estrago todo, né? Certo. Essa questão da segregação está sendo levado mais a sério pelos terminais, porque tem uma questão, a gente fala da segregação, Bruna, porque no receptivo dessa carga, muitas vezes depende do externo, né? Depende de uma infraestrutura externa, do trânsito externo, às vezes não recebe a carga, a taxa de ocupação do pátio está muito alta, né? Para você poder posicionar essa carga. Se você tiver que reposicionar essa carga, você vai ter que fazer muitos moves para poder mover os containers. E aí é onde entra a questão operacional e o fator externo. Isso daí também não impactaria na questão do trabalhador estar exposto nesse sentido? Então, no meu entendimento de advogada, eu não sou nem perita, nem sou engenheira, no meu entendimento não, porque existe uma súmula do TST que diz que a exposição eventual não caracteriza a periculosidade. Então, como você falou, esse incidente que aconteceu foi em 2015 e desde lá não aconteceu mais nada. Nesta ocasião, o que houve realmente foi inalação por várias pessoas, muito mais moradores, né, dali próximos a onde estava localizada a empresa, que inalaram a fumaça e tudo mais. Mas não teve mortes desses moradores em decorrência disso, por exemplo. Né? Então, realmente, é muito mais um fato isolado que eventualmente pode acontecer. Assim, a gente está aqui, pode cair o teto aqui na nossa cabeça, é uma coisa que não vai acontecer. Mas, se acontecer, um caso fortuito, né? Uma força maior. A meu ver, não é, hoje em dia, motivo para o reconhecimento adicional de periculosidade. Pelo que eu percebo, há um consenso de todos que estão envolvidos na atividade do container que não tem que ter essa questão do adicional de periculosidade, né? E quais os estudos, eu acompanhei também, teve um estudo, acho que foi da FENOP, e a FENOP fez um estudo por vários portos, né? Inclusive reuniu todos os coordenadores de segurança, dos OGMOS. E aí, o que se trouxe desse trabalho? O que foi concluído desse trabalho com relação às questões de segurança do trabalho? Você tem essa informação? Não, tenho informação de determinados segmentos, né? Digamos assim, esse trabalho foi justamente muito mais ligado para trazer mais segurança para os trabalhadores. E não essa questão da carga, da periculosidade, mas como desempenhar a atividade para ter menos risco de acidentes ou de doenças relacionadas com o trabalho. Então, o estudo foi mais nesse sentido. Mas já que você tocou em outros portos, isso é uma coisa muito importante. O que acontece? Esta questão do adicional de risco, do adicional de periculosidade, há portos em que já se paga o adicional, as pessoas sabem que não é devido, né? Já foram feitos laudos, não tem que se pagar. Mas foi criada uma tradição, digamos assim, de pagar para aumentar o salário do trabalhador. E não, ao invés de pagar um salário, sei lá, vou pagar o salário de 3.900. Não, então eu pago de 3.000 e mais 30% de periculosidade. Assim eu não vou precisar me preocupar com ação trabalhista, porque aí tem ação trabalhista, tem o custo com o advogado, tem o custo do tempo da pessoa ter que ir à Justiça do Trabalho e tal, e via de regra justamente é isso que acontece. Por conta de, às vezes, análises de ambiente, enfim, acaba vindo um laudo positivo
e a empresa, então, acaba tendo que arcar com esse valor. Então, prefere já pagar logo de uma vez, reduz o salário e acaba pagando o adicional de periculosidade, que, a meu ver, não é o mais correto, né? Mas é isso que acontece. E Bruna. não recrimino quem faz isso. Não, Bruna, não, legal. Mas para que a gente deixe bem claro aí para quem está nos assistindo, com relação ao que, quando você perde uma ação, porque geralmente todo mundo vende que as coisas são em Hollywood, quando na realidade as coisas acontecem meio que como se fosse no Rio de Janeiro, né? Tem uma distância enorme, abissal do que é realidade, do que se pode ganhar com relação a isso e do que não se pode ganhar e o que traz para o trabalhador, né? Porque você, como um advogado experiente, você sabe que, lógico, em todo segmento tem o bom profissional e o mau profissional, né? Aquele que vende terreno na lua e aquele que vende a realidade. Então eu queria que você passasse para quem nos acompanha, caso o trabalhador, né? Aqui para quem nos acompanha aqui o Papo de Porto 013, caso o trabalhador ele perca essa ação, o que acontece? O que onera para ele? Depende. Se ele consegue a gratuidade de justiça, o que acontece? Com a reforma trabalhista, a questão da gratuidade de justiça, do pagamento de honorários periciais, foi dificultada. E aí o STF passou a entender que isso prejudicaria o trabalhador, o seu direito de entrar com a ação, que realmente eles têm um ponto, né? Então, logo no começo, após a reforma trabalhista, havia sim um risco de pagar honorários advocatícios sobre os pedidos que foram julgados improcedentes, além de ter que arcar com os honorários periciais. Mas depois dessa decisão do STF, a justiça gratuita hoje é amplamente concedida, a não ser em casos muito específicos. E com a justiça gratuita, o trabalhador, ainda que perca a perícia, ele não precisa pagar os honorários periciais, que são pagos pelo tribunal. E aí aqui em São Paulo, no TRT2, os honorários periciais, quando arbitrados para o tribunal pagar, é no valor de R$ 850. Tem outros tribunais, né, outras regiões em que já é estipulado em ata, olha, os honorários periciais vão ser no valor de X. Vai pagar quem perder e acabou. E ainda que o tribunal pague, o valor que vai pagar é igual ao valor que o perito receberia se fosse a empresa que tivesse que pagar. Mas aqui no TRT2 não, há uma diferença. Legal. Não, é só para manter informado, porque muitas das vezes o pessoal perde a ação e vem a questão dos honorários, de tudo que tem que pagar. E muitas das vezes, o que eu quero elucidar aqui para nós? Muitas das vezes, quem é o cliente, quem é o paciente, né, no caso, ele não tem notório saber jurídico e às vezes ele entra de gaiato, né? Por quê? Porque também há determinadas situações, como a gente estava falando aqui no BEC, que o cara ganhou uma ação de milhões, né? E o outro se acha no direito também de entrar, de ingressar com uma ação, achando que vai ganhar aquele mesmo valor que o camarada ganhou e quando foi ver, ele acabou tendo que pagar. Por isso, a minha pergunta para você, Bruna. E você ia falar alguma coisa? Não, que infelizmente isso acontece, né? Decisões totalmente diferentes em casos iguais, mas é porque aí vai depender do entendimento do juízo, das provas que foram produzidas, se houve necessidade de prova testemunhal, por exemplo, o que a testemunha falou, o que não falou, enfim. É uma série de coisas que leva a ter, às vezes, para o mesmo caso, decisões totalmente distintas. Há juízes ainda que condenam, que não dão a gratuidade de justiça e que condenam no pagamento de honorários advocatícios, por exemplo, não deixam essa condição suspensa, né, como o STF decidiu. Mas hoje em dia são muito poucos, são poucos os casos que isso ainda acontece. Legal. E aí quando a gente fala de cargas perigosas, a gente fala de cargas... Existem as cargas perigosas caracterizadas pela IMO, mas também trago aqui as cargas que são perigosas, mas que ninguém percebe. No caso, soja, milho, trigo, o próprio CPP, o açúcar, né? Com relação a essas cargas, tem algum processo, alguma coisa que você traz no
no teu lastro profissional que você já passou, alguma ação que você já ganhou, que você já passou, para a gente contextualizar aqui? Você já teve casos nesse sentido? Então, na verdade, tinha uma operadora portuária que ela de granel sólido, porque o que acontece, essas cargas, para acontecer alguma coisa, para pegar fogo e tal, é preciso assim uma condição de temperatura, de umidade, que os terminais estão sempre controlando, né? E aí tinha várias perícias lá e não dava nada. E aí um perito lá descobriu eu já nem lembro direito o que era, mas era uma bacia de abastecimento de alguma coisa que estava até desativado, mas aí começaram a dizer que então ali tinha periculosidade por causa daquela parte ali do terminal, enfim. E foi porque começou também a questão do abastecimento, né? Porque era mais difícil nesses terminais caracterizar alguma coisa. Então, vamos lá para o abastecimento do navio e aí aquilo que a gente já conversou. Mas esse tipo de carga também há um controle rígido dos terminais para que não haja nenhum acidente, né? E com relação aí falando aqui lógico, você falou dos riscos controlados, mas é a questão de poeira atmosférica, que eu estou me referindo, né? Lógico que você não tem um acidente desse a toda hora, né? Lógico que você tem a condição de temperatura e pressão. E agora falando de portos no geral, né? Você falou que os portos, lógico, eles se modernizaram, se mecanizaram, né? Alguns processos automatizados. Mas o que você viu aí dentro do teu lastro profissional no Brasil todo, que eu sei que você caminha aí, viaja bastante aí no Brasil, o que você viu aí que sirva de exemplo para que a gente não faça aqui no Porto de Santos, né? Existem algumas instalações que são bastante rudimentares aí ao redor do Brasil. O que você viu que te impactou aí na questão de movimentação de cargas e do trabalhador estar exposto a esse risco? Na verdade, os locais que poderiam ser assim, está havendo cada vez mais um trabalho muito forte, tanto do Ministério do Trabalho quanto do Ministério Público do Trabalho, que tem ali, vamos chamar de subdivisões, né, de pessoas específicas para cuidar desses assuntos e aí trazer uma maior segurança para os trabalhadores. E foi aquilo que a gente falou, muito mais na questão de acidente e de doença relacionada com o trabalho do que este perigo de ter alguma explosão, que é realmente uma coisa que não é comum, não é uma coisa que acontece, que pode acontecer a qualquer momento, né? Mas esse trabalho em conjunto do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, e uma maior conscientização mesmo de todas as empresas, e hoje mais do que nunca, é muito complicado uma empresa dessa conseguir prestar um serviço se ela não tem todos os cuidados necessários, se ela não tem um seguro para apresentar para o cliente. Então, uma coisa leva a outra e faz com que as empresas estejam cada vez mais, as empresas sérias, né, estejam cada vez mais tendo atenção que deve ter com relação à saúde e segurança dos trabalhadores. Você falou 2 vezes de seguro aqui. É muito difícil fazer um seguro de um terminal hoje? De um terminal não digo, mas de um operador hoje, quer seja de cais público, quer seja um arrendatário? Não é questão que é difícil, a questão é que é caro, né? E aí, quanto mais problemas você tem, é como qualquer seguro, mais caro fica, a seguradora se nega a fazer, então nenhuma empresa vai querer passar por isso. A gente, por exemplo, né, se precisa fazer um seguro de veículo, de moto, ou de alguma coisa, também tem que tomar os cuidados, a seguradora também pode negar, vendo quantas vezes você bateu, quantas vezes o seguro foi acionado, enfim. E acontece da mesma forma. Dentro da tua experiência, o que você traz do exterior que a gente possa incorporar aqui, que sirva de norte aqui, que balize a gente com relação a experiências lá fora, com relação à exposição de riscos para o trabalhador nos portos? Então, uma questão que é muito delicada aqui para a gente e que a gente vai precisar uma hora encarar mais de frente é o que acontece nos outros portos. Cada vez mais o trabalhador foi perdendo ali o espaço do trabalho na operação, por conta justamente de ter risco para a saúde e segurança, né?
dos esforços que fazem, enfim. Então, cada vez mais esse serviço foi sendo automatizado e os trabalhadores foram passando para outras áreas, por exemplo, movimentando os guindastes, enfim, de salas por um joystick. Já tem operadoras aqui em Santos que acontece isso. Mas é uma coisa que realmente vai ser cada vez mais presente nos portos, né? E aí eu acho que a gente tem que encarar e que tem que qualificar justamente os trabalhadores para eles poderem fazer essa transição e passarem a conseguir comandar as máquinas e fazer as coisas a partir justamente de outros aparelhos que não ali a presença. E isso vai ser muito bom para as questões de saúde e segurança, novamente. Questões ergonômicas, né, no caso, né? A questão de posturas e tudo mais, né? Isso que vai trazer de benefício. Exato, isso. Exato. E aí a gente fala, aí a gente vai voltar, lógico, me permite aí explorar o teu conhecimento, que eu sei que é vasto, que você é uma mulher do cabedal elevadíssimo. A gente vai para uma questão de teletrabalho, né? E aí já tem alguma coisa, porque a gente teve muito teletrabalho na Covid, né? A gente já tivemos aí teletrabalho de tudo que é quanto é sentido, webinar de tudo que é quanto é sentido, e aí a gente tem alguma coisa dentro de um arcabouço aí jurídico com relação ao teletrabalho para o trabalho portuário, para a atividade portuária? A atividade portuária é um pouco complicado você ter o teletrabalho, inclusive porque ainda que seja tudo automatizado, penso eu, não sei se um dia chegaremos lá, que o trabalhador vai conseguir da própria casa, por exemplo, movimentar um equipamento. Acho que é um pouco difícil. Assim como diversas outras atividades, não vai ser possível o teletrabalho. Mas ainda naquelas que é possível, hoje em dia diversas empresas já estão desistindo do teletrabalho e fazendo os empregados voltarem para trabalhar presencialmente, né? A última foi a Amazon, inclusive, nos Estados Unidos, que determinou que todo mundo voltasse. Porque realmente está havendo uma perda de comunicação, de troca de experiência, de alinhamento realmente, essa questão do teletrabalho, e é isso que está se percebendo, né? Eu acho que também quem dita as regras é a tecnologia, né? Eu lembro que com a pandemia era tudo muito bom, ficar em casa, maravilhoso, e aí eis que veio o Elon Musk e falou que estava perdendo produtividade, que foi mais ou menos nessa linha que se trabalhou. O camarada que estava trabalhando em casa, ele estava perdendo produtividade, a empresa não estava indo tão bem, então trouxeram todo mundo de volta para os espaços físicos, né? Foi bem nesse sentido aí que a coisa caminhou, por isso que está voltando tudo ao normal. Mas eu estou falando do teletrabalho porque daqui a um tempo, mesmo que a gente tenha essa questão do trabalhador sentado numa sala por acesso remoto, vai chegar um determinado tempo que, com a velocidade de processamento de dados, esse trabalhador poderá fazer o serviço de casa. Então, eu já estou me antecipando nesse sentido. Foi por isso a minha pergunta. Se for possível, né, se isso ocorrer, não há nenhuma proibição, por exemplo, que o trabalhador portuário eventualmente venha prestar serviço, né, em teletrabalho. Acho que não haverá problema nenhum. Não sei se eu vou estar aqui ainda para ver esse avanço na tecnologia, mas... Não, você é jovem, não nova acho. ainda, vai perdurar aí por bastante tempo. Bruna, a gente está caminhando aqui para o nosso final. Inclusive, eu queria muito agradecer a tua presença aqui, os teus esclarecimentos. Gostaria que, se você quisesse mandar um recado para quem você quisesse desejar aqui, para o nosso programa do Papo de Porto. Eu te agradeço imensamente a tua vinda aqui e foi muito bom você elucidar aqui algumas coisas com relação à periculosidade. Espero ter você de volta aqui ou nesse ano ou então até no próximo ano. Quanto mais debate a gente tiver de periculosidade com relação ao trabalho portuário e puder desmistificar para quem nos acompanha, será melhor, né? A informação é tudo, né? Conhecimento é tudo, né? Exato. Os dados são tudo. Fique à vontade para você passar a mensagem para quem você quiser e desejar, por gentileza. Minha querida. Na verdade, queria agradecer a você pelo convite. É um excelente programa. Gostei muito de estar aqui. Estou à disposição para voltar, para falar
se eu souber o assunto, será um prazer. Queria agradecer ao ISTA, né, que é uma entidade que sempre aparece aqui, que ajuda aqui no programa, e que são mulheres nessa área. Uma entidade muito importante aqui para a gente, para dar essa visibilidade para as mulheres que trabalham na área marítima e portuária. Bruna, eu sou até suspeito de falar da UISTA, né? De tão boas que vocês são lá, tem muita mulher boa, muita mulher competente, né? Sim. Nos seus respectivos segmentos. Eu estou muito feliz aqui com a parceria, aproveito para agradecer aí a Luciana, né? Que a Luciana e a Cristina Wagner, você, Gabriela Heckler, Isabela Moschel, tem tantas outras aí que... a Mariana Frias também, sim, que já esteve aqui. Então eu aproveito para agradecer todas vocês, Luciana Guerizzi. Eu espero que todas, que eu tenha a oportunidade para a minha vida, né, profissional, de sempre fazer essa dobradinha com vocês, sempre ampliar o meu leque de conhecimento, né, e trocar experiências também, que é muito salutar para o sistema portuário brasileiro. Sem dúvida, a troca de experiências não só para o sistema portuário, mas para a vida de qualquer pessoa, né? Às vezes você fala uma coisa, puxa, não tinha pensado por esse lado, realmente. Ele tem um ponto ali e tal. Eu sou muito fã das conversas, dos debates. Eu acho que é assim que a gente cresce, pessoal e profissionalmente. Basta a gente tem que abrir as portas também, né? Tem que ser receptivo também. Eu acho que daqui por diante a gente vai ter um pouco mais receptividade, tanto para o lado do trabalhador quanto para o lado do empresário. Sim. Que é isso que é o mais importante. Exatamente. Essa mescla. Exatamente. Obrigado, minha querida, pela tua atenção, tá? Se caso vocês queiram assistir o programa Papo de Porto 013, acessem o canal do YouTube @Papo de Porto 013 e nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a vocês uma semana de vitórias, que Deus agracie todos vocês, um grande abraço e fiquem com Deus.